Quero saudar a todos com paz e graça. Um abraço especial às mães, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia glorioso de Cristo Jesus. Estou plenamente certo. Foi falado sobre a criança enferma, que precisa de oração. Eu senti um desejo profundo de nós fazermos algo aqui agora. A Bíblia diz que muito pode a oração do justo. E eu digo sempre, então, temos que fazer o seguinte: não há distância para a oração. Vou falar melhor agora. Não há distância para o braço da oração. A oração, ela chega onde nenhuma porta está fechada. Nenhuma porta consegue estar fechada para a oração. Eu estava uma vez ouvindo Wesley Duell, ele disse, você pode não conseguir entrar em alguns países, mas a sua oração chega lá. As fronteiras podem estar fechadas, mas nenhuma fronteira consegue fechar para a oração. E ninguém consegue estar longe da oração. E eu sempre tenho uma ideia que nós podemos, com uma das mãos, tocar o braço de Deus e com outra, tocar a pessoa, não importa onde ela esteja. Eu me lembro um dia, na tarde da esperança, uma pessoa estava com uma criança no Japão e era uma situação muito dramática, talvez mais difícil do que essa que estamos vivendo hoje aqui. E até hoje eu me lembro, e foi quando o Espírito Santo falou no meu coração, não existe distância para o braço da oração, e vocês podem tocar lá no Japão agora, naquele hospital. E era uma madrugada que eles estavam em aflição total, a família. E ali era por volta das 4, 5 da tarde, e nós tocamos a mão de Deus e tocamos o outro lado do mundo. E foi muito interessante na semana seguinte, sabe qual foi o testemunho? No exato momento que a gente orou aqui, a criança foi tocada lá, do outro lado do mundo. Essa é uma experiência que eu tenho. Eu descobri que o braço da oração pode tocar lá no Japão e acontecer um milagre. E sabe o que é maravilhoso? Depois de uns 20 ou 30 anos, depois de mais de 20 anos depois, alguém chega para mim e diz, vem aqui, está vendo esse moço aqui? Essa é aquela criança que estava no hospital naquele dia, assim. Nossa, precisa ver a emoção. Eu estava num restaurante encontrando essa família. Deus é maravilhoso, então não há distância para a oração. Você pode tocar as pessoas onde elas estiverem. Vocês concordam orar comigo nessa direção? Não, agora? Vamos orar? Fique em pé comigo. Eu quero que vocês estendam a mão e nós oremos pelo Felipe. Felipe, pastor Ricardo, vamos orar por ele. Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós cremos que muito pode a oração do justo, feita em nome de Jesus Cristo. Por isso nós tocamos o trono e com a outra mão vamos àquele hospital e tocamos o Felipe agora em nome de Jesus Cristo. E comandamos saúde pela autoridade do nome de Cristo, que todo o corpo, moléculas, partículas, pulmões, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, para a glória do Todo-Poderoso. Realize, Senhor, para a glória de Jesus Cristo, para a glória do nome precioso de Jesus Cristo, para a glória do nome precioso de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, crendo
e recebendo. Quem crê comigo diz amém. Amém. Pode assentar. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 17. Nós estamos estudando alguns temas ligados à família e me deram um tema sobre essa cultura atual e o mundo da família. Qual é o grande problema que nós estamos vivendo hoje? O mundo atual, a cultura atual está influenciando o lar, está influenciando a família. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, porque é o texto que eu consigo imaginar para falar sobre não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Versículo 2 do capítulo 12 de Romanos. Ou vamos começar a ler o versículo 1 e 2, é melhor. O capítulo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Isto é, entregue-se. O texto começa a dizer: apresente-se a Deus. E como o texto diz, apresente-se a Deus, está dizendo: apresente a Deus o vosso corpo. Apresente Deus a concretude de quem você é. O vosso corpo para o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E é muito interessante começar por aqui, porque o grande problema da família é que há muitos altares onde as pessoas estão colocando os seus lares, estão colocando as suas famílias e estão apresentando os seus corpos. É assustador a invasão que o mundo está fazendo na mente das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. E o texto da minha Bíblia continua dizendo: apresentei, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os seus corpos. Eu vou dizer agora que apresente a sua família no altar de Deus. Por quê? Porque o grande sacrifício hoje é você entregar toda a sua vida a Deus num mundo contraditório. As tentações são muito grandes, culturais, no mundo de hoje. O texto está me dizendo para apresentar a Deus o corpo. Eu quero dizer: apresente a Deus a sua família, apresente a Deus os corpos, apresente a Deus quem nós somos. Por quê? Porque é alguma coisa de viver em Deus, com Deus, por Deus e para Deus, entregar-se a Deus permanentemente. E nós precisamos pedir que Deus cure a nossa mente, que Deus cure as estruturas do nosso pensamento, para que nós possamos entender a palavra de uma forma mais clara, mais direta, mais profunda. Muda, Senhor, a minha mente. Eu tenho dito hoje, orado mais diretamente nessa palavra, que é: Senhor, muda a minha lógica. Me dá a lógica do céu, me dá a lógica do teu reino, me dá a lógica do pensamento de Jesus Cristo. Por isso que eu falo isso, porque é aqui que começa o não vos conformeis, para eu não ganhar uma forma, né? O texto diz: não vos conformeis com esse século, versículo 2. Conformar é ganhar a mesma forma. E o meu perigo é ganhar a mesma forma de um pensar errado. Eu me lembro quando a última vez que eu fui a Israel, foi muito interessante uma oração que eu fiz em Jerusalém. Eu estava num momento de folga e comecei a olhar as montanhas de Sião, os montes de Sião ao redor de Jerusalém. A Bíblia diz que assim como os montes de Sião estão ao redor de Jerusalém, está o Senhor ao redor do seu povo. Lembra desse versículo 125 do Salmo? Eu comecei a lembrar esse Salmo e fiquei olhando ali. É interessante que uma oração brotou dentro de mim muito forte, e essa oração foi a seguinte: Senhor, a minha mente, ela teve muita influência de toda a ciência grega, de todo o pensamento grego,
porque a Grécia dominou o pensamento do mundo e nós temos uma lógica, as nossas palavras, a nossa lógica é uma lógica que não coaduna com aquilo que o Senhor realmente quer que a gente pense. E eu estava dizendo assim: Senhor, muda a minha mente. Eu quero colocar a minha mente em conexão, em alinhamento com a mente do Senhor, o Deus de Israel. Nessas montanhas andaram os profetas, nessas montanhas, nesse ar que está aqui, nestes lugares, nesse espaço, andaram os apóstolos de Jesus. Foi por aqui que andou o teu filho um dia, encarnado na terra. Eu fiquei pensando em todos os patriarcas e fiquei pensando como Deus trabalhou esses corações, essas mentes. Eu disse: Senhor, há uma forma de pensar que nós precisamos descobrir, essa forma de pensar do Deus de Israel. Aí eu pensei nos príncipes que a Bíblia fala que dominam as nações. Eu fiquei imaginando quando Daniel está orando 21 dias e o anjo vem trazer uma mensagem e ele tem que enfrentar uma batalha com o príncipe da Grécia, como dissesse: o príncipe da Grécia não quer que você pense do jeito de Deus, tenha as respostas de Deus. Isso é uma batalha espiritual tremenda. Essa batalha espiritual, ela é uma coisa mundial, é uma coisa mundial. O teólogo Paul Tillich, ele escreve um livro chamado No Limite, e ele diz que o maior problema da nossa humanidade é o demônico. Interessante que ele não fala em demônios, ele fala em demônico. O demônico é uma estrutura cultural. O demônico é pior do que demônio, porque o demônico é uma forma de pensar. O demônico é uma forma de conformar. O demônico é uma estrutura. E ser contra o demônico é muito complicado. Esse demônico, ele domina a comunicação. Esse demônico, é o assunto do pastor domingo que vem, domina o fake news. O demônico domina o WhatsApp. Estou falando o demônico. Isso é que Paul Tillich diz, quer dizer, o demônico, ele domina a estrutura para atingir a família, atingir a forma de pensar. É isso que Daniel tem, ele tem que sofrer ele está orando, mas ele tem que vencer o demônico. O demônico é complicado e o texto está falando disso. E Cristo é o vencedor, né? Por isso que quando a gente ora, a gente tem que sempre dizer assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, Jesus disse. E Paulo escreve dizendo que nós não podemos, nós não podemos ignorar os ardis do demônico. E o demônico tem muito a ver com toda essa cultura. E nós precisamos, irmãos, pensar o que Paulo disse, que vós, porém, tendes a mente de Cristo. E essa mente de Cristo é o que vai reagir contra o demônico. Então, o que nós tínhamos que orar mais quando o texto diz: apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e não vos conformeis? É dizer: Senhor, eu quero ter a tua mentalidade. Eu quero pensar como tu pensas. Eu quero pensar com a mente de Cristo. Eu estou dizendo para você que você vai reagir na família, dizer: Senhor, dá-nos a cultura do céu. Dá-nos a cultura do céu nessa família. Dá nesse lar a cultura do céu. Me dá a tua lógica. Me dá o teu jeito de pensar. Me liberta de uma forma errada de pensar. E você observa o que eu estou falando aqui agora, a dificuldade que nós temos de crer, por exemplo, no sobrenatural. Por quê? Porque o demônico não permite que você crê no sobrenatural de Deus.
nós somos muito mais propícios a acreditar no negativo do que no positivo. Se aparecer na televisão dizendo que o diabo está fazendo alguma coisa, o diabo é safado mesmo, ele faz mesmo. Agora, se parecer um homem de Deus orando e as pessoas sendo curadas, você tem que tomar cuidado, porque tem muito falso profeta. Deu para entender? Quando a coisa é de Deus, aí tem que tomar cuidado. Quando é o diabo, não, é assim mesmo. Quer dizer, a mente demônica, ela tem dificuldade de crer o que Deus faz e uma facilidade para crer no que o diabo faz. Isso é uma forma de pensar errado. E Jesus traz uma nova cultura, ele traz uma cultura do céu. Jesus, por isso, quando ele trabalha, a ideia da família é uma ideia celestial. Por isso que a Bíblia diz, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, nós temos que ter uma mente transformada. Então, o problema da família hoje está muito ligado a essa questão de como podemos ter uma mente transformada. Não uma mente conformada, mas uma mente transformada. Senhor, me liberta de uma mente conformada e me dá uma mente transformada. Me liberta da mente conformada e me dá uma mente transformada. Então, este pular do conformar para o transformar é maravilhoso, porque atrás deste conformar e transformar, lá no conformar, está um deformar. E você sabe que o demônico deforma. Por que deforma? Porque ele veio para roubar, para matar e para destruir. Então, há uma deformação. Uma deformação. E a deformação mostra o quê? Há uma degeneração. Uma degeneração. Eu estava num congresso de ciência da Unesp, Universidade do Estado de São Paulo, só com cientistas, e eu fui convidado por um professor para estar lá, de física, e chamava Teoria do Caos, Complexidade e a Educação do Futuro. Eu achei muito interessante que estava presente lá a presidente do Projeto Genoma Brasileiro, e ela usou uma frase muito forte como cientista. Ela diz assim, o ser humano é hoje um ser em extinção. Ela diz, como cientista pode dizer, o ser humano hoje é um ser em extinção no planeta Terra. Nós somos os seres em extinção. E alguém perguntou a ela, qual a solução? E ela respondeu, só tem uma. Nós temos que voltar outra vez para Deus. E aí, quando ela terminou de falar, levantou um psiquiatra da USP. Ele disse, olha, eu tenho sido professor de psiquiatria há 30 anos, eu quero dizer para vocês também que eu cheguei à mesma conclusão, estou voltando para Deus. Aí começou uns 10, assim, dar testemunho, eu falei, parece que esse negócio é um encontro de avivamento. Eu pensei que estava no encontro de ciências, todo mundo dando seu testemunho de volta para Deus. E perto de mim tinha um dos maiores ateus brasileiros, que era um cientista ateu. Aí eu dei um cutucão nele, ele era amigo do meu amigo, eu perguntei, e agora, como fica você? Ele disse, sabe que eu tenho que começar a considerar essa possibilidade também, porque ele já estava assustado com os testemunhos. Então, foi uma experiência muito maravilhosa. Eu estava ali com físicos quânticos, discutindo e trabalhando. Então, há uma mentalidade de que alguma coisa está errada no mundo. Então, gente, quando eu falo de família, eu vou voltar a 3 palavras que nós precisamos, eu coloquei a semana passada isso, e ela encaixa muito bem agora, que nós temos uma chave que são os 3 P's. Eu queria que você estivesse anotando, anotasse isso. A primeira palavra é processo, a segunda palavra é paciência, e a terceira palavra é propósito. Nós precisamos de compreender a família diante da cultura, da crise que nós estamos vivendo,
começar com essas 3 chaves: o processo, a paciência e o propósito. Quando eu digo processo, a família nós temos que compreender que a família é um processo. E é um processo em que nós temos que estar trabalhando permanentemente nos nossos filhos, os avós, nos seus netos. Nós temos que trabalhar o processo. Qual o processo do agir de Deus em cada um de nós? Eu estou aqui por causa de um processo que começou há muito tempo atrás. Eu não podia nem dizer que começou na minha infância, começou lá do meu avô, dos meus avós. Há um processo familiar que vem atingindo a gente de alguma forma maravilhosa. Uma vez, Victor Hugo afirmou o seguinte: se alguém quiser educar uma criança, comece com a avó dele. Se você quer educar uma criança, começa com a avó dele. Chegaram a um psicólogo educacional uma vez, uma pergunta, e disseram: com quantos anos a gente tem que começar a educar a criança? Ele disse: pelo menos 20 anos antes dela nascer. E se você não começar 20 anos antes dela nascer, você já atrasou muito o processo da educação. Eu já estou dizendo mais a bem, acho que a educação começa pelo menos 100 anos antes, né? Então, eu quero dizer que as nossas gerações nós estamos hoje educando as próximas gerações. E o que está acontecendo hoje na igreja vai repercutir nas próximas gerações. E isso tem que fazer com que a gente seja muito cuidadoso com essa questão da cultura. Como que a cultura, ela precisa ser não conformada com, mas transformada por. Transformai-vos. E nós precisamos que o Espírito Santo esteja mudando isto em nós. E mudando permanente. Esse é um processo. E é um processo que começa ao longo do tempo. Para mim é muito significativo quando a Bíblia diz, e eu gosto muito de usar isso quando eu falo em teopsicoterapia, né? Que a Bíblia diz assim: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, 3ª e 4ª geração. E é interessante que os pesquisadores estão cada vez mais compreendendo que a 3ª e 4ª geração tem um grande poder de influência na geração seguinte, né? Mas eu gosto de pensar algo que a ciência não trabalha, que é o que a Bíblia diz: mas eu abençoo até 1000 gerações, aqueles que me amam e guardam a minha palavra. Então, a Bíblia está colocando que tem 997 ou 996 possibilidades mais de bênção do que de maldição. Eu diria que a obra do diabo tem prazo de validade, e a bênção divina não tem prazo de validade. Na bula divina diz: não vai vencer a sua bênção, o seu caráter em Deus não vai vencer antes de 1000 gerações. E há um decreto sobre a obra do diabo: olha, daqui 4 gerações está vencido. Só que o problema é que o diabo está sempre reeditando em cada geração e tentando piorar cada geração. E a igreja muitas vezes não aproveita essa bênção de 996 gerações abençoadas que nós temos para receber coisas gloriosas de Deus. Então, a minha vida em Deus, pode estar certeza, a sua vida em Deus, o seu não conformar com o mundo, mas transformar pelo poder do Espírito, abençoa seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos, tetranetos, dectanetos, sanctanetos. Eu não sei nem o que vou falar depois, mas o fato é que é bênção que prolonga, por cada sua vida em Deus, há uma bênção. Por isso que eu gosto de olhar sempre para Davi, quando Davi disse, firma a minha família na tua presença para sempre. Minha oração hoje tem sido: Senhor, que meus netos sejam, ontem eu estava orando dessa forma, eu queria passar isso para vocês, porque é isso que é não conformar, mas dizer: Senhor, que os meus netos sejam uma geração com maior intimidade com Deus do que a minha.
que meus netos tenham maior intimidade contigo do que eu tive. Que meus bisnetos tenham maior intimidade contigo do que os meus netos terão. Você acredita ou não que essa oração vai dizer? Em vez de você ficar falando, não, o mundo está cada vez pior, não sei como vai ser o futuro, você já está jogando uma palavra nem muito negativa nas gerações futuras. Eu quero dizer, eu quero que a próxima geração que estiver liderando essa igreja tenha a maior intimidade com Deus do que a atual. Quem gostaria que isso acontecesse com as nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes? Que as próximas gerações fossem muito melhor do que nós. Levasse muito mais a sério o reino de Deus. Não vos conformeis. Porque o mundo está dizendo que a degeneração vai aumentar. E nós estamos dizendo, não, nós queremos uma geração, que a próxima geração seja melhor do que a nossa. Eu estou propondo para vocês uma forma de pensar diferente. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E eu tenho certeza que eu e você podemos tomar uma decisão que os nossos próximos anos sejam de maior intimidade com Deus do que foi todo o tempo passado. Os meus próximos anos, até o dia que o Senhor me chamar, eu quero ter mais comunhão com Deus do que antes. Eu quero me conformar mais à mentalidade de Cristo do que antes. Eu tenho dito, Senhor, não permita que a minha lógica impeça o teu sobrenatural na minha vida, na minha família e na vida da igreja. Eu quero me conformar contigo, não com o mundo que tem perdido essa dimensão. Não permita que a minha teologia coloque limites em ti. O Senhor é maior do que a minha teologia. O Senhor é maior do que a minha lógica. Eu não quero colocar metros em ti. Eu quero colocar uma dimensão cada vez maior, e nós precisamos ser uma família que se transforme na mentalidade de Deus. Olha como que isso, biblicamente, vai ganhando sentido para nós. Eu já disse isso, mas você vê como que se encaixa agora de uma forma mais vívida. O povo de Israel tem uma mentalidade de Egito, e Deus quer dar ao povo de Israel, no deserto, aquelas famílias estão caminhando no deserto. Mas o trabalho de Deus é que Ele quer tirar a mentalidade do velho Egito. Eles têm uma mentalidade de escravos. E Israel precisa, no deserto, ser tirada a mentalidade de escravo, porque não basta você apenas ser tirado do Egito, da escravidão. Você precisa também tirar a escravidão de dentro. E a escravidão de dentro é mais perigosa do que a escravidão de fora. Os nossos limites dentro de nós são piores do que os nossos limites de fora. Os obstáculos de dentro são piores do que os obstáculos de fora. Ontem mesmo estava ouvindo uma palestra sobre isso. A professora, uma coaching, colocou um elefante preso, eu gosto muito daquele desenho, preso numa estaquinha de pau, amarrado, e o elefante está preso lá. Acontece que quando ele era bem pequenininho, colocaram ele ali, ele tentou sair, não conseguiu. Agora ele ficou grande e poderoso, continua escravinho ali. Ele acha que não pode sair também, porque mudou o limite, ele criou um limite para ele. Então, até eu disse para ela, o que aconteceu é o seguinte, que a estaca de fora, agora ficou em estaca dentro, e dentro é mais forte do que fora. Esse é o problema humano, nós criamos um problema dentro de nós. Israel teve esse problema, e Deus precisou tirar isso de dentro, uma mentalidade, é uma cultura, tem que ser tirado essa cultura do Egito de dentro. Por isso que a Bíblia diz que eles ficavam pensando no Egito, nas panelas, cebolas do Egito. Eles não conseguiam esquecer a cebola do Egito, as panelas do Egito, porque aquilo é cultura, né? Ficaram séculos com aquela cultura. E agora Deus manda os espias para espiar a terra, e eles veem a terra que manda leite e mel, né? Eles foram trazer um cacho de uva,
teve que 2 homens carregar um cacho de uva. Um cacho de uva para 2 pessoas carregar, porque um só não conseguia carregar o cacho de uva. Você imaginou o que é isso? Está aqui, olha, isso aqui é uma prova do que tem lá. É para dizer, Deus está querendo fazer um método terapêutico, tirar na cabeça deles a cebola do Egito e colocar o cacho de uva da terra prometida. Dá para vocês tirar essa cebola daqui? Mas o povo, em vez de escolher o cacho de uva, escolheu a cebola. Não é? Por isso continuou chorando, né? De estar lá. Né? Em vez de ter a doçura da terra, tem o choro das saudades do Egito. Esse é o grande problema, é um problema de cultura, e Deus quer nos tirar essa cabeça de cebola, né, para colocar nos cachos da alegria plena, né, de um vinho novo. Veja que metáfora para você pensar o que é cultura, e nós temos que ser libertos. Por isso que a ideia, nós temos que tomar cuidado, que nós temos muitas vezes a mentalidade de cebola, né? Porque nós estamos com a mentalidade da cultura errada. E Deus quer nos libertar disso. Nos libertar disso. Não vos conformeis. Não ganhe forma, mas se transforme. Se transforme. Se transforme. Eu coloco que a ideia de Israel, eles, veja que eu já falei isso, eles ficam pensando que a panela é o limite. E quando Deus mostra a terra, e agora ligando com Ezequias, aliás, com o livro de Zacarias, capítulo 2, diz assim que não tentam medir Jerusalém, porque eu vou ser muralha de fogo ali. Não adianta medir a minha promessa. Eu sou o limite da minha promessa. Quem é que consegue medir Deus? Medir as possibilidades de Deus? Medir o que Deus vai fazer na sua vida, na sua família, nos seus filhos, netos, no futuro? Tem uma mentalidade nova, é isso que Deus está dizendo para Israel. Vocês precisam tirar essa mentalidade de uma cultura pobre. Então, nós precisamos ter, não vos conformeis, mas transformai-vos. Você sabe que eu fiz uma pesquisa sobre isso e fiquei pensando a crise que nós estamos tendo. Eu falei de processo, eu falei que nós precisamos ter paciência. A paciência sempre será essencial na igreja e será profundamente forte na família. A família precisa de paciência. Os pais precisam de paciência, os filhos. Nós precisamos de paciência com a gente mesmo, porque mudar a nossa cultura não é fácil. Deus é paciente conosco. Pedro escreveu que Deus é paciente. Deus não acabou ainda com este mundo, com essa história, porque Ele é paciente. Eu já disse que se eu fosse Deus, já tinha acabado esse negócio, mas Deus nunca me ouviu, né? Ele acha que tem que continuar paciente, aguentando, né? Diz, como o senhor aguenta isso tudo aí? Né? Mas Deus é paciente. E a Bíblia diz que Ele é paciente. E nós precisamos de muita paciência. Nós precisamos da paciência de Cristo. Porque é um processo e é paciente. E Deus é paciente conosco. Você já imaginou, na sua vida, quantos anos faz que Deus está trabalhando em você? Tem coisas que Ele ainda não conseguiu te curar? Você continua resistindo a algumas coisas? Eu louvo a Deus pelo que Ele tem feito em minha vida e continuo louvando pelo que Ele continua trabalhando. Ele continua trabalhando. Nós somos um campo de operação de Deus. E nós vamos sempre sendo tratados por Deus. E Ele vai nos transformando. A transformação é um problema de cultura. E propósito, acho que nós não podemos nunca perder essa chave de propósito. Qual é o propósito de Deus para a igreja? Qual é o propósito de Deus para a família? Qual é o propósito de Deus de trabalhar conosco? Então, a família, no meio de um mundo doente, se não conformar, precisa de propósito. Nós vamos ter com muita clareza qual é o propósito.
Qual é o propósito? Qual é o propósito? Por exemplo, o mundo doente é um mundo sem propósito em tudo. É um mundo tão doente, tão sem propósito em tudo, que eu lembro que meu pai falava que, uma vez ele falou, aquele homem lá é muito rico, mas é muito miserável. E aquilo ficou na minha cabeça, como pode ser rico e miserável? Aí que eu descobri que tem gente que ele vive, o mundo de hoje tem o mundo que vive na miséria e o outro que vive na miserabilidade. Então você tem o muito rico miserável, o muito pobre na miséria. Os dois são escravos de alguma coisa que é o demônico. Vou explicar isso melhor. Uma vez eu fui atender uma pessoa e ele estava sofrendo muito, porque os irmãos dele que controlavam as 10 fazendas do pai e da mãe. Ele tinha sido meio escorraçado, porque ele se converteu e tal. 10 fazendas. E ele falou assim, meus pais, um com 89, com 87, a mãe com 87, o pai com 89, os filhos chegaram assim, esse ano nós não vamos poder comer bacalhau, porque está muito caro o preço. Aí ele estava, aí eu que fiquei bravo. Você já pensou, alguém tem 10 fazendas, o velho com 89 anos, que gosta de bacalhau, não vai poder comer, porque o preço subiu. Isso é miséria. Isso é a miséria da idolatria. Então, olha só o que é o sistema, quando se fala cultura, é o sistema demônico. O sistema demônico é isso. Escraviza o sujeito na riqueza. E escraviza o outro na pobreza. Um é miserável, outro vive na miséria. Gente, e isso não é uma coisa assim, atordoante, mas é uma coisa que deixa a gente inquieta na forma de pensar. O que é pensar segundo o rei, segundo Cristo, segundo o rei, segundo o reino? Não vos conformeis, mas transformai-vos. As riquezas do mundo são tão grandes, gente, mas tão grandes, que 1% da riqueza do mundo resolve o problema da fome do mundo. E tem 1 bilhão de pessoas dormindo toda noite com fome. Por causa do quê? Por causa do demônico. O demônico é que destrói toda essa estrutura que podíamos ter um mundo melhor. Por isso que a igreja, quando ela ora, ela é altamente revolucionária, quando diz assim, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Essa oração é revolucionária, fizemos essa oração hoje. A gente precisava compreender o que estamos orando. Senhor, seja feita a tua vontade na terra como ela é no céu. Seja feita a tua vontade na minha família como ela é no céu. Eu estou dizendo, Senhor, invade a minha terra com o teu céu. Que o meu pensamento seja o pensamento do céu. Então, não nos conformeis. Isso é propósito. Então, nós temos que alinhar a nossa vida ao propósito de Deus, ao propósito da eternidade, ao propósito que vale a pena. Então, essa é a chave. Então, nós precisamos desses 3 P's, processo, paciência, propósito, sempre na família. Hoje nós estamos com uma crise muito grande. Um cientista de uma universidade, ele escreveu que o maior problema do mundo hoje, que é o mundo pós-moderno, é um filósofo chamado Gianni Vantimo, filósofo italiano, ele diz que nós estamos vivendo um processo de um pensamento débil, um processo de um pensamento falho. E esse pensamento débil, olha só, ele usa a expressão pensamento débil. Esse pensamento débil, e o nome do livro dele em italiano é Il
pensiero debole. Isto é, o pensamento débil da nossa cultura. O pensamento débil está levando, ele diz, ao enfraquecimento na concepção de Deus. Veja, um filósofo italiano. Esse pensamento débil está levando um enfraquecimento na concepção do ser humano. O que é ser humano? E o pior, ele diz que no meio de tudo isso está dando um seguinte resultado: o mundo também, nós temos uma péssima concepção do que é o mundo. Eu diria que esse terceiro está ligado a isso. Quer dizer, qual é o propósito da vida? Qual o propósito da história humana? Então, primeiro, quando eles colocam esse enfraquecimento da concepção de Deus, então as pessoas têm perdido, na prática, uma ideia da concepção de Deus. Deus vai virando uma espécie assim de frase. E a gente não compreende bem o que diz assim: olha, eu creio num Deus todo-poderoso. Deus acaba virando uma ideia. E o problema que eu vejo é que no mundo religioso, Deus acaba se tornando uma ideia religiosa. E é terrível quando isso vai para a família, então Deus acaba sendo um conceito na família, não um relacionamento na família. Então, o mundo de hoje, a cultura de hoje, é um enfraquecimento da ideia de Deus. Nós temos que entender o seguinte: se eu quero crer no Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Moisés, o Deus dos profetas, o Deus que é Salvador, o Deus que é Pai de Jesus Cristo, o Deus que por amor enviou seu Filho para salvar-nos. Sabe, nós temos que entender que é preciso um relacionamento com este Deus. A nossa família não pode usar mais a ideia de Deus num conceito de Deus secularizado, como se fosse simplesmente uma ideia, uma frase. Porque esse Deus frase, esse Deus só ideia, produz uma sociedade religiosa. E uma sociedade religiosa acaba se tornando um vale de ossos secos. São conceitos sem a vida, sem relacionamento. Nós precisamos chegar aos nossos filhos e netos e levá-los a essa compreensão de que nós temos que não ficar nesse conformar com o enfraquecimento da ideia de Deus. Pode. Eu não consigo ver mais a face do outro, né? Você sabe que tem sido uma grande preocupação hoje o mundo intelectual, que é o outro, né? O outro. Há um psicólogo que escreveu um livro interessante, Deixar que o Outro Seja. Né? Mas acho que antes disso precisamos de encontrar o outro como outro, né? E aí caímos no individualismo. Isso afeta a igreja, isso afeta a família. Por isso que tem gente que já acha que nem precisa mais de igreja. Por que ele não precisa de igreja? Ele pode, eu estando eu bem com Deus, não preciso mais de igreja. Essa é uma ideia demônica. Por que é demônica? Porque ela destrói o outro. Porque a destruição do outro é um esquema satânico. Porque é a teologia do Caim. Porventura sou eu guardador do meu irmão? O que eu tenho a ver com o meu irmão? Não preciso do meu irmão. Porque ele quer um culto, ele e Deus. E o meu irmão está me atrapalhando. Primeiro porque ele está adorando melhor do que eu. Ele tem relacionamento melhor com Deus. Então, eu acabo com o que tem relacionamento melhor com Deus para ver se sobra eu e Deus.
Mas essa é a doutrina de Caim. E Jesus deixa muito claro isso. Ele diz, não vos conheço. Por que não conheço? Porque você não teve comunhão comigo. Você não teve comunhão com o outro que tinha necessidade de você. E quando você não encontra o outro que tem necessidade de você, eu também não te conheço. Senhor, mas a gente expulsava demônio, a gente fazia milagres em teu nome. Ele disse, só que tem um problema, eu não te conheço. Sem o outro, você não tem nada comigo. Isso é muito sério. Isso é uma forma de pensar do mundo. Você tem uma ideia, em Nova York, amarraram uma pessoa e deixaram na Quinta Avenida para ver quanto tempo alguém ia lá desatar a pessoa. 2 horas, ninguém desatou. Não me comprometo. 2 horas. Acho que no Brasil estaria melhor. Alguém, em 5 minutos, ia lá desatar a pessoa. Mas 2 horas. Esse é um mundo individualizado. Eu não tenho nada com o outro. Essa é a concepção do mundo. Isso já está ligado com a ideia. Perdeu a concepção de Deus, perde a concepção do humano, do outro, do humano. E essa é uma tragédia. Ele diz que o ser humano foi perdendo essa ideia do outro desde a Segunda Grande Guerra Mundial. E a ideia é o seguinte, nós não podemos pensar mais na vida humana sem a cruz. A cruz é que faz a ponte entre eu e Deus. Né? Bem, no meio deste mundo de enfraquecer, nós perdemos no enfraquecer de Deus ao fim da própria metafísica, da ideia do transcendente. Então, isso é um problema da cultura atual. E o que acontece isso como consequência? Primeiro, é a redução da fé. E a fé começa se tornando mais um moralismo. E as pessoas vão perdendo esta real concepção do que é a fé. As pessoas também perdem a conceitualização do próprio Deus, que eu já disse aqui. Não consegue mais pensar Deus como amor, né? Deus como amigo, Deus como religiosidade está por aí, mas Deus na intimidade, no relacionar, é muito mais complicado. E Deus é relacionamento. Deus não é regra, Deus é relacionamento. Então, o maior conceito que nós temos de Deus, quando a gente fala Deus, Deus é amor. Deus é amor. Gente, amor é relacionamento. Deus criou o ser humano para andar com Ele. Isto é relacionamento. O segredo de Abraão, que Abraão andava com Deus, né? Mas antes disso, houve um que a Bíblia disse, Enoque andou com Deus e Deus para si o levou. Ele andava tanto com Deus, falou, o negócio é o seguinte, vem para cá, meu amigo, fica aqui perto de mim. Deus o levou. Andava com Deus. A vida de Noé foi uma vida de comunhão com Deus. A vida de Abraão, caminhar com Deus. Moisés, com aquele mundo de gente, o negócio dele primeiro era Deus. Deus era prioridade. Então, essa concepção de Deus nós temos que ser transformados. Ontem eu estava ouvindo no 4º dia do congresso que houve em Santa Cruz de la Sierra, foi muito interessante, uma palavra do pastor Raul Justiniano. Ele diz o seguinte, que a vida dele começou a mudar quando ele entendeu algo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Ele disse que Deus falou com ele assim, você me ama, eu sei que você me ama, mas eu não sou prioridade na sua vida. E o que está escrito aqui é isso. Amarás o Senhor Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o entendimento. Então, se eu perguntar aqui, todos amam a Deus.
Mas para quantos Deus é prioridade? E o texto, o mandamento não manda apenas amar a Deus, mas Deus ser sua prioridade. Tanto que muita gente usa Deus para as outras prioridades. Deus como um instrumento, não como prioridade. É o que o teólogo Tillich chama de preocupação última. Deus como ultimate concern, isto é, Ele é a totalidade da minha prioridade. É isso que é fé. Então nós temos que voltar a compreender esta intimidade. Então, gente, Deus é amor, e amor é relacionamento. O sentimento humano é como lugar do encontro com Deus. E as pessoas vão perdendo o problema da cultura hoje que influencia, e é isso que você tem que reagir, não conformar com ela, é a ideia de que pensar Deus como não uma realidade pessoal. Nós temos que pensar em Deus. Deus é pessoa. Pensamos no Espírito Santo, Deus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, e uma pessoa você relaciona, uma pessoa você conversa. Então, o mundo atual, nós precisamos rejeitar esse conformismo que está aí. E o grande problema que a gente vê aqui, o ser humano está tirando a transcendência de Deus, diz que essa é um dos maiores problemas da cultura pós-moderna, e está colocando no lugar da transcendência divina a transcendência humana. E as pessoas começam a adorar o próprio homem. Veja, o autor daquele livro, Homo Sapiens, que é um ateu, ele acaba de escrever um outro livro chamado Homo Deus. Ele diz que o maior problema do ser humano é que o homem agora ele quer ser Deus, ele é o Deus de si mesmo. Ele diz que esperança há no homem que resolveu ser Deus, mas que não tem valores, que não sabe amar, Homo Deus. E ele faz uma triste afirmação lá, que a maior causa-morte do mundo hoje é o suicídio. Vocês terem uma ideia, no Brasil se suicida 32 pessoas por dia. A imprensa não pode falar isso para não incentivar mais. No mundo, cada 45 segundos uma pessoa se suicida. Morre mais gente de suicídio do que na guerra, do que no trânsito, do que por qualquer outra causa. Quer dizer, o mundo está doente, os lares estão enfermos. Nós precisamos voltar rapidamente para Deus. Gente, não adianta, o ser humano não foi criado para ser o seu próprio Deus, ele precisa de Deus. E com isso, essa era pós-moderna, essa cultura, enfraqueceu a concepção do ser humano. Então, o ser humano perdeu a noção de sua condição humana. Sabe que os filósofos estão dizendo, nós precisamos reinventar a condição humana. O ser humano precisa outra vez ser humano. Hoje as pessoas perderam a noção de ser pessoa, essa é a doença do mundo, as pessoas têm que ser pessoa. As pessoas se tornaram paisagem, objetos. Para o comércio você é um objeto de consumo. Para os políticos você é um voto, só isso. Votou, eles só vão lembrar de você no outro voto, porque você só é voto, não é mais nada. Perdeu-se a noção do que é pessoa. Tem exceções, mas são raras. E o problema é quando na igreja também as pessoas se tornam paisagem. Não são indivíduos para serem amados, ouvidos, entendidos, compreendidos. É uma péssima compreensão do humano. Isso é quando a cultura invade os lares também. Daí as pessoas não se encontram, os lares se tornam paisagens. Falta intimidade familiar, porque falta o humano, nós perdemos o humano. Então, cuidado para essa cultura do mundo não invadir seu lar. Nesse enfraquecimento da concepção do humano, nós estamos vivendo a morte da memória, a morte de validar as grandes memórias.
alguém já disse que também está vivendo a morte das utopias. O ser humano está procurando alguma utopia para sonhar. Então, muitas vezes, as pessoas querem ser excessivamente autônomas, mas há uma crise de sentido, uma crise louca neste mundo de hoje. Falta de identidade humana. Fora os problemas que estão surgindo agora com o problema de gênero, que está uma confusão geral no mundo. Vocês têm uma ideia, no Canadá acaba de ser decretado, você não pode mais escrever senhor e senhora em nenhum documento. Por quê? Porque você está discriminando o gênero. Então, você vai preencher lá o negócio senhor, senhora, em qualquer lugar tem lá na passagem. No Canadá, agora é uma lei, não pode mais. Você não é mais senhor, senhora. Miss, Mrs, Miss, não tem mais isso. Mister, não mais. Quer dizer, é uma loucura globalizada, chegando, isso chega, vai chegar aqui. Isso que eu chamo de um demônico que vai dominando. Como que a gente reage dentro de casa a isso? Como que a família pode ser influenciada e tomar uma outra posição? As pessoas começaram a perder a dimensão da felicidade e tudo começa a virar na base do contrato. Bem, o outro problema é o enfraquecimento da concepção do mundo. O mundo tem perdido essa concepção da ação de Deus no mundo, na história. E o mundo começa a se tornar o quê? Um depósito de coisas. Nós perdemos a ideia que os reformados falavam. Calvino, por exemplo, dizia que o mundo é o teatro da glória de Deus, teatro glória Dei, é onde Deus manifesta o seu teatro. Baltazar escreveu que a dramática de Deus se acontece na história. Então nós vamos perdendo essa noção de mundo, e ele vai virando o quê? Um depósito de coisas. Outro problema do mundo, o mundo se torna um mundo sem futuro, um mundo espoliado, destruído, um mundo em que a técnica tem destruído o mundo cada vez mais. E olhem o que um filósofo escreveu: o mundo de hoje é uma pátria eu nunca tinha ouvido essa palavra tão forte assim, pátria desambientada. Pátria acho que é desambientada, sem ambiente, né? Desambientada, né? Uma pátria desambientada. Quer dizer, se tornou, o mundo tem criado pela técnica, tornou-se um mundo estranho. O mundo está cada dia ficando mais estranho ao ser humano. Veja o que é o demônico destruindo as estruturas, né? Então, a modernização progressiva da sociedade, tornada realidade pela industrialização, pela burocratização, produziu um efeito que freou o seu avanço mais ulterior. E ele diz assim que a condição tem sido mais dominada pela condição econômica, e o ser humano vai perdendo o sentido de motivar, de transcender, de agir, de ser ético. E este mundo atual, ele diz assim, a moderna cultura secular não mais satisfaz. Por quê? Porque não tem mais sentido. Então o ser humano está desmotivado. E ele diz, o maior problema do mundo, olha, nesse mundo desambientado, é que o homem pós-moderno se tornou um estrangeiro do seu próprio mundo. As pessoas se sentem estrangeiros em qualquer lugar do mundo. Algo não está batendo. Você começa a assistir televisão, você fala, puxa, mas esse não é mais o meu mundo. Então, nós vivemos numa contracultura. Uma contracultura permanentemente, se a gente viver no reino de Deus. Então, quero dizer que nós precisamos de alguns desafios hoje. Sabe qual é? Pensar em Deus de uma forma nova. Pensar o ser humano. Nossos lares têm que ser um lugar onde
o ser humano é escutado, é ouvido, é visto, onde o outro manifesta a majestade da glória de Deus. A igreja tinha que olhar isso, nós tínhamos que olhar o outro como imagem e semelhança de Deus. A igreja tinha que ser uma contracultura deste mundo demônico, na valorização do encontro, na valorização do outro. Nossos lares, nossas vidas precisam mudar isso, pensar Deus numa nova situação, pensar o humano numa nova situação, e pensar o mundo também como teatro da majestade e da glória de Deus, teatro glória Dei, teatro da glória de Deus, como dizia os reformadores. Nós sentir em casa na pátria, porque a pátria, o mundo, o sistema está condenado para o dia do juízo, mas Deus vai criar um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Então eu queria convidar vocês nessa aula para a gente ser transformado nisso, transformado os valores. Eu queria terminar com algo que os antropólogos escreveram. Eu fui na antropologia perguntar qual é realmente a essência da família. Olha o que eles responderam. O imperativo vital da família é a intimidade. O dia que nós perdemos a intimidade, nós vamos ter repulsão social, repulsão humana. Intimidade. Intimidade significa estar junto. Intimidade significa entender o outro, compreender o outro e compreender as próprias incompreensões. Mas a intimidade significa você sentar para conversar. Eu estou dizendo isso, conversar para dialogar. Por quê? Porque o único jeito de afetar de uma forma terapêutica e não conformar é mudar as atitudes, é mudar o comportamento, é mudar a mentalidade, é mudar o verbal. Dizer, Senhor, dá-nos a linguagem do céu, nos dá a mentalidade de Cristo, nos dá um comportamento do Espírito Santo, nos dá atitudes que glorifiquem o teu nome nessa família, nesta casa. Aí você está fazendo uma contracultura. Então é preciso parar para dialogar. Então, intimidade, isso é o imperativo vital. Marido e esposa, falar mais, intimidade, no dialogar, no falar. Pais e filhos, nós precisamos criar intimidade. Netos e avós, que coisa bela é a intimidade. É a intimidade. Esse período que a Jane ficou viajando foi muito interessante, porque a minha filha pediu que eu, uma vez por semana, almoçasse com o Davi, né? Porque daí a avó não está, eu tive que ajudar também. E agora a Jane chegou, o Davi fez um pedido, não dá para eu continuar conversando com meu avô? Sabe por quê? Porque era uma intimidade tão bela e tão linda, que a gente começa a conversar das coisas, da vida e tal. E eu disse, puxa, eu vou ter que agora continuar, porque intimidade. Descobriu que a intimidade é a melhor coisa da vida. E coisas que eu estava conversando com ele, eu sei que ele jamais vai esquecer isso. Jamais esquecerá. Como eu não esqueço algumas conversas que eu tive com meu avô, e você deve ter tido essa experiência. E muitas vezes a gente que é adulto, a gente acaba não fazendo algumas coisas. Então, a intimidade é a chave de tudo. Interessante, falando sobre Deus com ele, sobre a intimidade, sobre orar, sobre conversar com Deus, sobre ser amigo de Deus. E você imagina uma criança de 8 anos chegar para você e falar, sabe, vô, uma coisa que eu faço diariamente, eu converso com Deus todos os dias. Eu aprendi que eu falo com ele e ele fala comigo. Gente, uma criança fala isso para você, é porque algo marcou. Algo marcou. E isso é maravilhoso, é isso que eu quero dizer para vocês. Nós temos que entender que é vital isso. Intimidade com Deus, intimidade com as pessoas umas com as outras. Quando eu falo intimidade, eu estou falando que muitas vezes a gente perde a intimidade até na igreja. Tem gente que canta o hino. O que cantou hoje? Ele não sabe, ele não cantou, ele não estava lá. Ele não tem intimidade. Lê a palavra, mas não tem intimidade com a palavra. Nós vamos fazer, o próximo mês, vamos estudar só sobre intimidade aqui. Todos os pastores vão estar trabalhando temas de intimidade. Mas eu já estou dando uma pista. É vital isso.
Até um livro, quando você lê com intimidade ou sem intimidade. Então, temos que aprender a conversar. Outro imperativo que eles chamam de sinérgico na família é a familiaridade. Tem que ser cada vez mais familiar. Porque o oposto disso é promiscuidade. O mundo está promíscuo, a família está promíscua. Porque perdeu a familiaridade. Quer dizer, isto é sinérgico, isso dá unidade, ser o mais familiar possível. Outro imperativo é o imperativo gregário, que é a criatividade. O que faz ser gregário é que nós somos criativos, nós somos criados, nós somos criação, pertencemos à criação de Deus, compreender isso a cada momento. E o imperativo existencial é a regeneração, está regenerando sempre. Por quê? Porque o que não regenera, degenera. Então nós temos que estar regenerando o diálogo, regenerando a compreensão, regenerando o diálogo, porque ele muda em cada fase da vida. Então nós precisamos aprender a dialogar com a criança e dialogar com o idoso. O tipo de linguagem muda, o tipo de foco muda. E nós temos que entender todas essas linguagens. Como que a gente pode encorajar o outro? Isso é regeneração. Regenerar as nossas atitudes. Porque a gente vai acostumando e vai virando paisagem a casa. Nós temos que regenerar. Regenerar é conversar, é ouvir, é entender, é ouvir as perguntas, é perguntar como você está e ouvir o outro falar como está. É encontrar, como Jesus encontrou o cego de Jericó, que queres que eu te faça? Gente, essa é a coisa. Eu estava um dia em São Paulo com um empresário, e ele tem o pai dele com 87 anos que ajuda ele lá na empresa. E ele disse, olha, você imagina se eu não tenho que chorar quando eu recebo isso daqui no WhatsApp. Olha só o que meu pai escreveu hoje. Meu filho, o que eu posso fazer para te ajudar hoje? Está precisando de mim para quê hoje? 87 anos. Você vê o que é? O que é que você precisa de mim? Ele estava com lágrima. Isso, 8 da manhã, na hora que eu cheguei lá. Eu disse, olha aqui, que coisa preciosa. O que eu posso fazer para ajudar você? Jesus chegou para o cego e disse assim, o que queres que eu te faça? Você precisa do quê? Então, a família que não se conforma, mas que se transforma, é essa família que se regenera. Porque tudo que não regenera, degenera. Feche os seus olhos. Pai, que o teu Espírito começa uma obra nova, não vos conformando com este mundo, mas transformando pela renovação da fé. Nós oramos em nome de Jesus. Ensina-nos a ser família, com a mente de Cristo, com a mentalidade de Cristo, com as emoções do Espírito Santo, com a força de Cristo, com propósito, que possamos ter mais paciência, mais propósito, para que cheguemos à excelência. Oramos para que esse nível de vida possa alterar a nossa vida e nós temos mais intimidade, mais identidade, mais influência, mais excelência, possamos ter uma autoestima transformada. Senhor, ative valores, ative o diálogo, ative, Senhor, pais e mães, como um processo de excelência. Nós oramos em nome de Jesus, para o teu louvor, porque o Senhor é aquele que edifica a casa. Quem crê, recebe, diz amém.